A Deus, glória a Deus. Amados, por favor, abra sua Bíblia. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4. Verso 2. Amém? Verso 2 diz assim: E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? E ele disse: Uma vara. Amém? O que é isso que tem em suas mãos? O que é isso que tem nas suas mãos? Eu quero nessa noite ministrar sobre a intervenção de Deus e o milagre de Deus está nas nossas mãos. Amém? Você crê nisso? Crê mesmo? Glória a Deus. Sente, por favor. Glória a Deus. Esse texto é um texto onde nós vamos apenas usar esta frase que Deus disse a Moisés. O que é que tem na sua mão? O que é que está nas suas mãos? Na realidade, o que Deus quer proporcionar a nós, eu acredito assim que muitas vezes há um grande equívoco concernente à intervenção de Deus na vida do homem. Deus não precisa do homem. Deus não precisa do homem para nada. Para Deus continuar existindo, não precisa de ninguém por si só, ele auto se existe. Agora, quando nós vemos uma situação como essa, em que o Criador, ele se deixa revelar para seus filhos, ou para todas as criaturas, ele deixa se revelar de uma forma tão maravilhosa, que às vezes a gente até estranha o modo de Deus se revelar. Porque nós temos a ideia que nós fomos ensinados desde criança, que Deus faz tudo. Irmãos, olha só, que Deus faz tudo. Só que no decorrer do caminho, nós vamos passando a entender as coisas, a compreender as coisas, e o sentimento de frustração toma o nosso coração de tal forma, porque Deus não fez, não realizou, não se manifestou como eu imaginava. E existe uma frustração muito grande, até mesmo daqueles que creem no Deus que opera todas as coisas. Porque estar num ambiente como esse e ser um recipiente deste Deus, muitas vezes traz em nós uma frustração. Pastor, você está virando um pastor ateu? Não. O que na realidade o pastor está querendo transmitir é que Deus, pela sua grandiosidade, Ele quer que nós venhamos participar daquilo que Ele faz na terra. Sabia que Deus quer participar daquilo que nós fazemos na terra? E nós participamos daquilo que Deus quer fazer na terra? Você consegue enxergar, olha só, você consegue enxergar
a grandiosidade de Deus revelada na humanidade? Quer ver? Você já procurou saber como se forma o homem no ventre da mãe? Você já procurou saber como forma uma grande árvore dentro de uma semente? Você já parou para analisar como que é o curso da natureza? Em cima de tudo isso que nós podemos tentar imaginar, compreender, Deus quer que nós venhamos participar de tudo isso. Sabia? Como que se fecunda um sêmen para se formar um feto? É Deus que põe. Como que se forma uma grande árvore? É Deus que põe. Olha que interessante, você sabia que tem árvores enormes, que não foi Deus quem plantou? Você está conseguindo pegar? Está conseguindo? Quando nós olhamos para aquilo que Deus criou numa perfeição, por que é que Deus colocou o homem no Éden para cuidar, se Deus é quem cuida? É daí que surgem as frustrações, porque as pessoas pensam que é Deus que faz todas as coisas sem eu fazer nada. Aqui existe uma frustração muito grande concernente à manifestação deste Deus neste mundo físico. Deus não precisa do homem para nada, mas se o homem quer ver a intervenção de Deus, o homem tem que se colocar na posição que Deus quer. O homem tem que se colocar na posição que Deus quer. Amém? Então, esse texto nos dá entendimento de que o que Deus quer fazer ninguém impede, porque Deus usa homens para que um propósito específico aconteça. Amém? Deus precisava tirar a nação do Egito. A Bíblia diz que Deus veio e desceu e ouviu o clamor do povo, mas Deus levantou um homem. Deus levantou um homem. Aleluia. A Bíblia diz que Deus contempla o choro, contempla as lágrimas e as orações. E a Bíblia diz que Ele desce. Ele desce e ouve. Mas para libertar Ele usou um homem. Está pegando? Olha só, este homem estava no deserto e Deus queria contato com ele. Até então Moisés nunca teve um contato com Deus. Nunca teve contato com Moisés. Deus nunca falou com Moisés. A Bíblia diz que em 80 anos de idade ele nunca ouviu a voz de Deus. Irmão, olha só. Com 80 anos ele nunca ouviu a voz de Deus. Mas também quando ouviu. A Bíblia diz que ele estava no deserto. E um arbusto começa a queimar, mas não se consome. Ele se apressa em ver o sobrenatural. Quando ele chega perto do sobrenatural, ele ouve a voz: Moisés. Está entendendo? Eu acho lindo em Deus porque Ele sabe, irmão, todas as coisas, até o nosso nome. Ele sabe quem nós somos. Olha só, Deus nunca falou com Moisés, mas Deus nunca abandonou Moisés. Porque a questão não é Deus falar conosco, a questão é Deus cuidar de nós. Você está entendendo? Deus nunca falou com Moisés, mas nunca deixou Moisés. Está entendendo? Agora, quando Deus vem falar com Moisés, Deus se revela a ele como a um Deus que já se revelou no passado. Ele vai dizer assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ó, Abraão, Isaque e Jacó, sim, são os patriarcas do povo hebreu que está cativo no Egito e qual faço parte. São os meus patriarcas. Então, se Deus se revelou a ele, está se revelando a mim. Sim, Senhor, pode falar, tira a sandália dos pés. Ou seja, Moisés, se coloque na posição, porque eu quero fazer de você um libertador. Mas eu, Senhor, eu sou pesado de língua.
Não posso. Ó. Então a questão de Deus operar um milagre, Deus pode fazer o que Ele quer, mas Deus podia fazer o que Ele queria, porque Ele desceu. Irmão, Deus desceu na terra e ouviu o clamor, mas levantou um homem para libertar. Agora olha só que interessante, este homem não veio com nada do céu. Este homem não foi enviado com nada do céu. Ou seja, Moisés, quando você chegar diante de Faraó, você vai levantar as mãos e uma bola de fogo vai sair da sua mão e matar Faraó. Ele não veio com nada do céu. Você está entendendo? Ele não veio com nada do céu. A intervenção de Deus para uma nação não veio com coisas do céu. Veio com coisas simples. Você está entendendo? Então nesse diálogo que Deus estava tendo com Moisés, depois do encontro até a visita a Faraó, foram vários dias. Então Deus foi falando com Moisés, e chegamos neste texto, capítulo 4, aonde Deus vai mostrar que era sobre a vida de Moisés, dando a ele uma autoridade para mudar a circunstância, para mudar o momento, para mudar a situação de uma nação. Olha só, Deus pergunta para ele assim: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu vou dar poderes a você, Moisés. O que é que você tem na sua mão? Uma vara. Eu tenho uma vara. Agora olha só, se você obedecer o que eu vou dizer a você, esta vara vai deixar de ser vara. Então, o que nós temos que entender? Que a manifestação de Deus precisa de coisas da terra. Deus, para se revelar, olha só, para se revelar, Ele conta conosco ao ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Tudo que tem a palavra de Deus como base, tudo que tem a palavra de Deus como alicerce, tudo que a palavra de Deus nos dá um lugar para ter sustentação, é que vai se cumprir. Então, existem coisas na Bíblia que nós, às vezes, pintamos e esperamos tanto, sendo que está muito mais perto e mais próximo da revelação dele do que nós imaginamos. Você pegou? Olha só, eu sei que existem pessoas que estão esperando um milagre do Senhor. Milagre do Senhor, intervenção de Deus, em que Deus está dizendo assim: você é um agente de milagre, você é um agente de transformação. Se colocar na posição como agente de transformação. Nós somos um agente de transformação de circunstâncias. Irmãos, que Deus me perdoe, talvez pela falta de entendimento de transmitir esta palavra a você. Porque de maneira nenhuma eu quero diminuir a grandeza de Deus. De maneira nenhuma eu quero diminuir o Senhor. De maneira nenhuma eu quero impossibilitar o Senhor de tocar a vida de pessoas, se porventura houver uma má interpretação na minha comunicação. De maneira nenhuma eu quero diminuir o Senhor, porque Ele é Senhor soberano sobre todas as coisas. Mas o que nós temos na Bíblia nos dá entendimento que quando se fala em intervenção de Deus na terra dos viventes, Ele está olhando para mim e para você, aleluia. Deus está olhando para mim e para você. Por que é que você foi escolhido e separado? Muitas vezes nós não entendemos por que é que Deus aparta algumas pessoas. Irmãos, olha só, são coisas simples de nós observarmos. Talvez você lá no pecado, talvez você distante de Deus, você tinha aquela sensação que estava faltando algo. Porque isso acontecia em mim muitas vezes. A sensação de que estava faltando algo na minha vida. Quando encontrei o Senhor, não tinha mais algo para preencher. O Senhor preencheu.
Esta é a sensação que eu vejo que Deus, com os seus cuidados, nós vamos vendo Ele a cada dia cuidar de cada um de nós, para que um propósito seja estabelecido na terra. Olha só, para que no momento certo, daquele propósito estabelecido, da nossa existência, nós venhamos dar uma resposta para o Senhor. E nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer fazer. Nós temos que estar atentos. Irmãos, tem um salmista que diz assim, que o servo, ele se atentava à mão de seu Senhor. Aí eu me perguntei assim, mas Senhor, por que o servo fica atentando para a mão do seu Senhor? Porque se o Senhor fizer assim, ó, o servo já tinha que se levantar da maneira que ele tivesse e corria atrás do seu Senhor, lhe perguntando o que é que o Senhor queria. Ai, meu Deus do céu. Amém? Então, olha só, Deus nos colocou e nos plantou nesse mundo com um propósito. E dado o momento, o Senhor vai cercando de forma a nós revelarmos a grandeza dEle através da nossa separação. Amém? Para um propósito específico. Então, olha só, a Bíblia mostra para nós que algumas coisas precisam estar preparados para que naquele momento Deus se revele às pessoas. Porque nós não conseguimos conhecer a mente de Deus. Por isso que na sapiência de Paulo ele vai dizer, quem conhecerá a mente do Senhor? Senão o Espírito do Senhor. Mas uma pessoa que não teme ao Senhor, que ainda não tem luz na mente para compreender as coisas do Espírito, precisa ver as coisas. Moisés precisava ver alguma coisa sobrenatural, e Deus é especialista em revelar coisas sobrenaturais. Ele olhou para aquele arbusto que queimava e não se consumia, ele falou, faz tempo que eu estou olhando para aquele arbusto, está pegando fogo, mas não se consome, não vira carvão. Você está entendendo? Então, quando nós somos atraídos por algo sobrenatural, Deus se revela. Agora, olha só, Deus, em dado momento, permite coisas estarem acontecendo, para que nós venhamos estar na posição de esclarecidos, dizendo, Senhor, eu estou aqui como uma ferramenta, eu estou aqui como um utensílio, eu estou aqui como um altar, estou aqui na tua presença, para revelar o Senhor. Amém? Então, a Bíblia mostra para nós muitas coisas importantes, que revelam que Deus, quando Ele trabalha, Ele toca a vida de pessoas, Ele toca coisas. Então olha só, na Bíblia, altares serviam para a revelação do milagre de Deus. Então altares, na Bíblia, no mundo antigo, o altar era muito reverenciado. Altares no mundo antigo era reverenciado, no entanto que todas as nações tinham os seus deuses representados por coisas e que se revelavam em altares. Altar no mundo antigo fala de separação de algo ou alguma coisa para o seu Deus. Então o altar na Bíblia é muito conhecido como revelação do espiritual. E nós temos na Bíblia o mandamento de Deus sobre altar. Deus, quando Ele institui o serviço de sacrifício levítico no deserto, Deus manda Moisés construir um altar de aproximadamente 1,20 m de altura, com pedras, para se queimar neste altar sacrifícios. Que são sacrifícios? São seres viventes que eram queimados, sendo vivos ou mortos, em cima daquele altar, para que o fogo consumindo, o aroma daquela carne queimada subisse a Deus. E nós vemos Moisés construindo altares, ou altar, para o sacrifício a esse Deus. Então o altar é o que Deus instituiu como lugar separado para se revelar. Porque o altar fala de revelação.
Altar fala de um monumento de revelação do Deus espiritual. No entanto que altares era tão compreendido da nação, que pessoas em cima do altar colocavam os sacrifícios a Deus, e o próprio Deus recebia de momento. Qual é um dos altares conhecidos na Bíblia? Um altar que Gideão tinha, e que fez Gideão um altar, e que no chamado de Gideão para ser o representante da nação, Gideão coloca utensílios para serem consumidos pelo representante de Deus que veio na terra. Meu Deus do céu, irmão, você consegue entender isso? Olha só, a Bíblia mostra para nós, em Juízes capítulo 6, verso 19, que Gideão preparou um altar, e o próprio anjo consumiu no altar todo o sacrifício. Olha só, a Bíblia diz, Juízes capítulo 6, verso 19 ao 21, diz assim: então Gideão preparou um cabrito e bolos asmos, e uma efa de farinha, a carne pôs num cesto, e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim fez. E estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia nas suas mãos, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Quando o anjo veio para revelar a Gideão de que ele iria fazer algo em favor daquela nação, Gideão primeiro se coloca como menor, como desprezível, como uma família desprezível, e que aquilo que ele estava fazendo era desprezível, mas era bem visto pelo Senhor, e Deus se apresentou a ele. Gideão faz as provas para ver se realmente era Deus, e realmente era Deus. Aí diz: então se é o Senhor mesmo, vou preparar um banquete para nós e vou colocar no altar. Por que ele não colocou no chão? Olha só, se Deus queria fazer algo para a nação de Israel, por que é que Gideão queria fazer um banquete para aquele ser espiritual? Ele sabia que altar fala desse lugar de separação. Estou separando este lugar para Deus, e aquilo que eu estou fazendo para Deus. Ele estava fazendo, irmãos, ele estava fazendo comida para um ser espiritual. Ele estava fazendo algo para um ser espiritual. Se nós queremos que Deus intervenha em algo na nossa vida, nós não podemos medir esforços para sacrificar. Irmãos, eu não estou dizendo a respeito da nossa salvação. A nossa salvação já foi garantida em Cristo Jesus, nos dando acesso a Deus para uma regeneração diária. Mas se nós queremos que Deus faça algo para nós, não existe em lugar nenhum na Bíblia Deus fazendo algo de forma relaxada. Deus não faz nada sem antes ver um sacrifício em nós. Amém? Deus faz algo nas nossas vidas, mas nós somos a matéria-prima do milagre, seja por nós ou seja por pessoas. Amém? Aqui Gideão coloca tudo no altar de Deus, e no altar de Deus estando, ele sacrificou tudo, talvez o que ele possuía, para fazer aquele banquete, e o sacrifício de levar e trazer. Peraí, então se é o Senhor mesmo, fica aqui, eu vou na casa, e vai, e prepara, e faz, cozinha, e o anjo esperando. Eu acho lindo isso, irmão. Aleluia. Porque tudo que nós fazemos para Deus, irmão, tudo que nós fazemos para Deus representa o que nós esperamos dEle. Por que é que nós vivemos uma fase, isso me coloco, quando eu falo nós, eu me coloco, por que é que nós vivemos uma fase da nossa vida que nós não queremos viver, que é a fase do comodismo? Esta é a pior fase da nossa vida,
Por quê? Porque no comodismo nós não vemos nada do Senhor. Você já percebeu que quando nós nos acomodamos, nós não vemos a manifestação de Deus. Mas quando nós estamos ativos, e para estar ativo é sempre precisando de alguma coisa. Você já percebeu? É sempre nós precisando de alguma coisa. Aí nós estamos ativos. Quando nós não precisamos, nós nos acomodamos. E é quando nós estamos ativos, mesmo com necessidade, nós vemos a intervenção de Deus. Porque Deus é assim. Deus, muitas vezes, Ele não quer, mas muitas vezes Ele utiliza o momento da adversidade para gerar milagre, porque no milagre é quando eu estou ativo para Ele, disponível para Ele. Aleluia, aleluia, amém? Num sacrifício. E tudo que Deus vai fazer, irmãos, tudo que Deus vai fazer, biblicamente, depende de nós. Depende de nós. Se Gideão não tivesse malhando trigo, mostrando seu esforço, Deus viria até ele. Se Deus não visse o empenho de Davi, olha só, o empenho de Davi, maravilhosamente, sendo desprezado, mas cuidando de ovelhas, no pasto, estando dando valor ao Senhor, mesmo quando ninguém o valorizava, ele sabia que tinha alguém lá na eternidade que estava vendo ele. Está entendendo? Olha o sacrifício, Deus faz, irmãos, e é isso que nós precisamos entender, que Deus faz, mas nós temos que sacrificar ao Senhor. A Bíblia mostra para nós o altar de Manoá. Manoá tinha um altar. Quem foi Manoá? Manoá foi pai de Sansão. A esposa de Sansão não podia, a esposa de Manoá não podia gerar. Mas através de um sacrifício, o anjo se agrada. Quando a Bíblia mostra para nós que somos a matéria-prima para o milagre, irmão, mais do que depressa, em nome de Jesus, está precisando? Pastor, o senhor nem imagina. Sacrifica. Sacrifica. Porque é no momento do sacrifício que Deus se agrada. Amém? É no momento do sacrifício que Deus se agrada. O que dizer do altar de Elias? 3 anos e meio sem chover. Elias coloca no altar um bezerro magricelo, igual de Baal. Arruma ele bonitinho e coloca o bezerrinho magricelo lá em cima. Aonde estava o sacrifício de Elias? Qual foi a diferença do sacrifício de Elias, além do Deus de Elias e Baal? Na água. 3 anos e meio sem chover. Elias, tem água aí? Tem. Manda trazer a talha de água, joga aqui. Mais uma. Mais uma. Todo mundo ficou assim, nossa Elias, mas ninguém tem água aqui. 3 anos e meio sem chover. Aonde estava o sacrifício? Na água. Porque Elias fez mais do que havia lhe pedido. Quando nós falamos de sacrifício, nós falamos de fazer além do que nós podemos fazer. Isso é sacrifício. O que nós podemos fazer não é sacrifício. Agora, aquilo que nós não podemos fazer e que é dificultoso para nós, aí é sacrifício. Elias colocou a água e clamou ao Senhor com 50 palavras. O que aconteceu? Fogo do céu caiu, consumiu o altar, consumiu o holocausto e lambeu a água, porque a água era o sacrifício. Olha só, se Deus queria se revelar para a nação, só o bezerro não era suficiente, Ele fez mais do que o suficiente. Então a Bíblia mostra para nós que lugar de separação para o Senhor é lugar de sacrifício. Eu separo algo, eu separo alguma coisa, eu me separo para o Senhor se revelar. Aleluia. Tem pessoas pegando aí. A Bíblia mostra para nós que a base para os milagres somos nós quem preparamos. Somos nós quem preparamos. Nós preparamos a base para o milagre. Ah, eu queria tanto um emprego. Prepara o currículo. Leva o currículo.
Meu Deus do céu. Eu queria tanto um cônjuge. Prepara o tempo aí. Está entendendo? Eu queria tanto um carro. Prepara a garagem. Está entendendo? Eu queria tanto uma moto. Tira a carta. Ó, tá pegando? Somos nós quem preparamos o ambiente. E a maneira com que nós preparamos o ambiente é a intensidade da revelação. Aquilo que nós temos nas nossas mãos para fazer, e nós fazemos, deixamos prontinho para o Senhor, aí Ele vem e faz. Aleluia! Nós temos que preparar o momento, preparar o ambiente para o milagre acontecer. Eu queria tanto um aumento de salário. Faz por merecer. Faz um sacrifício a mais. O patrão vai olhar e vai falar assim: está merecendo um aumento. Queria tanto um aumento de salário. Aí o patrão olha e fala assim: meu Deus, que arrependimento ter contratado a peça. Você está entendendo? Aí nós culpamos o Senhor porque o milagre não acontece na nossa vida, a intervenção não acontece. Nós precisamos preparar o ambiente com as coisas daqui da terra para Deus se revelar. Nós precisamos pegar as coisas naturais desta vida e preparar o ambiente para o milagre. Ah, eu queria tanto uma cura, mas você não deu um glória a Deus. Eu queria tanto a visitação do Espírito, mas na hora do louvor, nós precisamos preparar o ambiente para o Senhor. Irmão, Deus é Deus de recompensa. Deus é Deus de recompensa. Não existe nada na nossa vida que Deus não recompense. Deus recompensa tudo, irmãos. Deus, Ele trabalha com a lei de recompensa. Porque você acha que Jesus recebeu um nome acima de todo nome? Porque ninguém nesta vida, em terra, de geração a geração, fez o que Jesus fez. Sabe por que eu estou dizendo? Porque eu falei assim: Deus, por que o nome Jesus é um nome sobre todo nome, sendo que o nome de Jesus na época era comum? O nome de Jesus era comum, irmãos, porque deriva-se da palavra Josué ou José. Em hebraico é a mesma palavra, comum em Israel. Jesus era um nome comum em Israel. Por que é que Jesus tem um nome sobre todo nome? Cristo não é o nome de Jesus. Cristo é o ofício de Jesus, seu Messias enviado. Aí o Senhor me fez entender: nunca nenhum Jesus fez um sacrifício maior do que ele. Nunca nenhum homem fará algo maior do que ele. Deus é Deus de recompensa. Deus é Deus de recompensa. Você já percebeu que o inferno existe como recompensa dos ímpios? Porque Deus é o Deus de recompensa. Tudo que nós fazemos nesta vida tem uma recompensa. O que são os frutos? Olha só, o que são os frutos? Recompensa de uma semeadura. Se eu nunca semear, eu nunca vou colher. Você está pegando? Oh, meu Deus. Meu Deus. Amém? O que você tem na mão? O que você tem na mão? Ou seja, o que é a sua habilidade diária? O que é aquilo que você tem na mão, comum, usual da sua vida, que faz parte da sua vida? Por que Deus perguntou para Moisés: o que você tem na mão, Moisés?
Moisés só podia dizer: eu sou um homem de 80 anos, Senhor, ando neste areião fervendo aqui o dia inteiro. Eu preciso, porque as pernas aqui não aguentam mais, então eu preciso da vara para poder andar. Olha só, irmão, era uma coisa natural da vida. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Não precisa você fazer coisas surreais, só faça aquilo que você está habilitado todos os dias. Mas se você fizer em um sacrifício, irmão, basta uma vara na mão, basta uma habilidade sua. Use isso para gerar milagre em nome do Senhor Jesus. Eu queria tanto uma esposa da hora. Queria tanto um esposo da hora. Eu queria tanto um emprego da hora. Eu queria tanto uma saúde da hora. Amém? O que você tem na mão? Eu sei o que eu tenho na minha mão. Eu sei o que eu tenho na minha mão. Eu sei o que eu tenho na minha mão. Eu peço todos os dias: me ajuda, Senhor, a usar aquilo que eu tenho nas minhas mãos para gerar milagre. Aleluia. Irmãos, olha só. Coisas comuns Deus utiliza para gerar grandes milagres. Lembra do milagre da mulher que chegou para Eliseu, desesperada porque o marido tinha morrido? A Bíblia vai dizer para nós que ela chega assim, falando assim: ó, o meu marido era teu servo, servia o Senhor, e agora ele morreu, estou com dívida, preciso pagar. O que tenho eu contigo, mulher? Se o Senhor não fizer, o que você tem em casa? Não tenho nada, vírgula. Olha só como nós esquecemos as coisas simples. Nós deixamos as coisas simples. Não tenho nada, vírgula. Tenho apenas uma botija de azeite. Aí que o profeta diz? Então vai para sua casa, pergunta na vizinhança se alguém tem vasilha, pega bastante, emprestado. Fecha a porta e deita azeite sobre elas. Você tem coragem? Se eu falar para você aqui nessa noite, olha só, se eu falar aqui para você nessa noite, ao sair deste culto, você que está pela internet, após acabar este culto, aí na sua casa, você vai dormir e vai chegar amanhã. Se eu falar para você, chegar no seu trabalho, chegar na sua casa, chegar no ambiente onde você precisa do milagre, e disser assim: chega lá, dobra o joelho, começa a falar com o Senhor, Ele vai mudar o ambiente. Você acredita? Você está vendo, irmãos? Você tá vendo a importância de darmos crédito à palavra profética de Deus? Nós, até para gerar milagre é dificultoso demais. Até para nós gerarmos os milagres é dificultoso, porque nós não cremos. Se eu dissesse para você: chega na sua casa, pega o azeite lá, enche a botijinha, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e vende. Tem coragem? Você tem coragem? Olha só, a Bíblia diz que Eliseu estava junto com os filhos dos profetas. E a Bíblia diz que um falou assim: estamos com fome, precisamos comer, mas não tem nada para fazer. Aí um fala assim: eu vou lá no mato catar uma erva para nós colocarmos. A Bíblia diz que o filho do profeta vai no mato e pega a erva, coloca na panela, mexe, cozinha, ó, coloca no prato para todos os filhos do profeta comer. Aí um olha e fala assim: isso aqui é veneno, veneno, todo mundo vai morrer. O profeta fala assim: não, não, calma aí, tem sal aí, joga na panela. Perdão, tem farinha aí, joga na panela, sai no rio, né? Tem farinha aí? Tem, bota na panela. Ó o profeta, mexe agora, pode comer. Você está entendendo? A Bíblia mostra para nós coisas sobrenaturais acontecendo em coisas comuns.
Mas essas coisas comuns deixam de ser comum por causa de uma palavra que tem em cima dela. Está entendendo? O Senhor está dizendo, pela sua palavra, coisas comuns geram milagres, atitudes comuns geram milagres. O Senhor quer fazer grandes milagres, mas Ele quer usar a sua vida com coisas comuns. Com coisas comuns. Você acredita nisso? Você acredita? Eu vou profetizar uma coisa. Você acredita que a sua filha vai ser ganha para Jesus com um jovem que você vai ganhar para Cristo? Você acredita que ao andar pela rua desempregado, você vai dar carona para uma pessoa que vai abrir uma porta para você? Você acredita que esta pessoa que vai encostar em você no ônibus para conversar, puxar assunto com você, ele vai ser seu médico? Você acredita? Você acredita nisso? Aleluia, em nome do Senhor Jesus, entenda que nas coisas comuns e diárias da sua vida, Deus pode gerar milagres maravilhosos para você. É isso que a Bíblia mostra para nós. Através do nosso esforço comum e diário, o Senhor opera grandes coisas. A Bíblia mostra para nós, cântaro de água, o primeiro milagre de Jesus. Estava lá, acabou o vinho. A mãe de Jesus fala assim: Jesus, acabou o vinho. Precisamos agora de um milagre. Acabou o vinho. A Bíblia vai mostrar para nós, olha só, eu quero que você entenda, ó. João capítulo 2, verso 6. Jesus pergunta assim: tem água? Tem 6 talhas de água. O que são 6 talhas de água? Olha só, são aproximadamente, cada talha tem de 80 a 120 litros de água. Cada talha tinha 6. Vamos colocar que cada talha tinha 100 litros d'água. Quantos litros de água nós tínhamos? 600 litros de água. Agora olha só, Jesus não poderia, como fez na multiplicação dos pães, multiplicar do pão que estava ali? Multiplicar do pão que estava ali? Por que Jesus não multiplicou o vinho da festa? Por que a Bíblia não deixou registrado para nós que Jesus multiplicou o vinho? Porque não tinha vinho. Você está pegando isso aqui? Não tinha vinho. Pode se multiplicar daquilo que tem. Se não tinha vinho, nós poderíamos dizer assim: então não tem milagre. Não, mas tinha água. Jesus não podia, irmão, olha só, pegar 6 talhas vazias e encher todas elas de vinho. Lógico que podia, porque o propósito de Deus não é trazer coisa que não existe à existência. Isso Ele faz, a Bíblia diz que Ele faz isso, mas esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é Ele fazer coisas da terra, coisas desta vida, ser transformado em milagre. É por isso, olha só, que eu vejo Deus transformando as coisas. Deus transforma as coisas. Deus muda as coisas que já existem. As 6 talhas de água viraram 6 talhas de vinho, porque Jesus queria trazer honra para aquele casal. Era desonra
se faltasse algo no casamento, mas aquelas 6 talhas cheias de vinho era honra para o casal. Sabe o que eu quero dizer? Deus, Ele quer dar e fazer coisas nas nossas vidas, mas Ele vai usar aquilo que nós temos. Você acredita que Deus pode multiplicar aquilo que você tem? Você acredita? Se coloque de pé, nós vamos terminar. Deus pode realizar coisas na nossa vida. Deus pode gerar milagres na nossa vida. Deus pode fazer coisas, mas nós temos que caminhar segundo o propósito do Senhor. Deus vai mudar todas as coisas que precisam ser mudadas, mas depende de nós. Depende de nós. E o Senhor quer mudar em nossos corações. Antes de mudar para o milagre, o Senhor quer mudar os nossos corações. O Senhor quer multiplicar aquilo que nós temos nas nossas mãos. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você entenda que Deus multiplica aquilo que você tem nas suas mãos. Deus abençoa aquilo que você tem nas suas mãos. Por isso que Ele não quer que você dê as coisas de forma a desperdiçar. Não desperdice as coisas, porque coisas são milagres do Senhor na nossa vida. Não desperdice momentos da sua vida. Você é a matéria-prima para o milagre. Você acredita nisso? Olha só, Deus vai mudar todas as coisas na sua vida a partir do momento que você entender que você tem nas suas mãos a matéria-prima para o milagre. Matéria-prima para o milagre. Você tem uma vida, você tem uma alma, e a sua alma é a matéria para o milagre. Você tem uma família, a família é matéria para o milagre. Você tem um trabalho, seu trabalho é matéria para o milagre. Você tem a vida, é a matéria-prima para o milagre. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, dizer a você: você é a matéria de Deus para o milagre. Basta você entender o esforço, a entrega, a vida. Basta você entender a entrega, o esforço, a vida como sacrifício ao Senhor, e o milagre vai acontecer. Eu queria tanto que Deus salvasse. Não, Deus não trabalha nessa área. Queria, não quer mais? Queria tanto que Deus salvasse. Queria, não quer mais? Não, eu quero ver Deus salvando. Eu queria tanto, até para nós expressarmos, nós usamos o verbo no passado. Queria. Não, eu quero, Senhor, ver o Senhor operando. Eu quero, Senhor, segundo a sua palavra. Amém? Em nome de Jesus, creia que a sua vida é matéria-prima para o milagre, e a deficiência da sua vida gera o tamanho do seu milagre. Quanto maior a dificuldade, maior o milagre. Então nunca esqueça que o que Deus vai fazer já está nas suas mãos. Já está nas suas mãos. Está nas suas mãos. O que Deus vai fazer já está nas suas mãos. Você acredita? Senhor, o milagre do Senhor já está nas nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, nos faça entender isso, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para fazer já está nas nossas mãos.
ainda que insignificante, mas já está nas nossas mãos. Senhor, eu creio que este pai de família vai sustentar a sua família com aquilo que já está nas mãos. O Senhor vai multiplicar. Eu acredito, Senhor, que esta enfermidade, Senhor, na vida desta pessoa, a resposta já está na mão do médico. Senhor, eu acredito, Senhor, eu creio, Senhor, que esta porta já está aberta. Já está, porque o currículo está nas mãos desta pessoa. Senhor, eu creio que esta família já está abençoada, porque a matéria-prima do milagre são pessoas. Eu creio na tua manifestação nesta família, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor vai realizar na vida desta pessoa. Eu creio, Senhor, que a provisão e a abundância vai vir na vida desta pessoa, porque talvez esta pessoa seja aquela viúva que honrou o Senhor com tudo que tinha. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço que venha o milagre das tuas mãos, Senhor, nas mãos desta pessoa, ao utilizar a ferramenta do milagre. Senhor, dá estratégia a este profissional liberal. Senhor, dá estratégia a este funcionário na empresa. Senhor, dá estratégia, meu Pai, para esta mãe em casa. Dá estratégia, Senhor, para esta pessoa que está precisando do milagre do Senhor. Senhor, faça esta pessoa enxergar que está nas mãos dEle, nas mãos dela, Senhor. Ajude esta pessoa a preparar o ambiente para o milagre. Senhor, em nome de Jesus, queremos ver a tua boa mão sobre a vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que venha um milagre, Senhor, na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus, que ao sair deste ambiente, Senhor, esta pessoa venha colocar em prática na vida diária, como fez Moisés, Senhor. Assim como o Senhor perguntou, o que ele tinha nas mãos era apenas uma vara, mas diante do mar, o Senhor fez aquela vara, Senhor, como uma chave de madeira para abrir aquele mar, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, aquilo que o Senhor fez no passado, faz no presente de novo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ajude esta pessoa, meu Pai, a usar, Senhor, aquilo que ela tem nas mãos, a sua vida diária, o seu dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, faz esta pessoa próspera, faz esta pessoa prosperar em todas as áreas da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós suplicamos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Que ao sair daqui e você começar a usar aquilo que está nas suas mãos, que venha gerar milagres, em nome do Senhor Jesus, amém? Você acredita nisso? Seja feito conforme a sua fé, seja feito conforme a sua fé. Eu acho tão lindo isso, que aquela mulher que emprestou as vasilhas, foi tanto azeite, irmão, tanto azeite, olha só, que não foi só para ela e para a geração dela, mas a Bíblia diz que seus filhos também desfrutaram dos milagres. Não só a geração da mãe, mas a geração dos filhos. Que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém? Você acredita nessa palavra profética? Seja feito conforme a sua fé, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.